Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana Maísa. Eu sou a Ana Caroline. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Gabriele. E eu sou o Rodrigo. E nós somos o IFSPcast. No episódio de hoje, temos a honra de receber Cronel Marins, que possui graduações em Administração, Direito e Engenharia Elétrica, mestrado em Administração de Empresas e doutorado em Ciências. Além disso, ele é roteirista cinematográfico e professor do nosso querido Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFSP. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a temática do holismo. Seja bem-vindo, Cronel. Eu agradeço muito, tá? Um bom dia aí para todos vocês, certo? Para quem vai nos ouvir, né? Depois um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que resolver, né, nos ouvir. E eu fico muito contente de estar aqui. Eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço primeiro ao diretor de vocês, né, o Ricardo Agostinho, porque ele faz tempo que ele me ouve falar sobre o tema. Ele falou, não, os alunos fazem lá um trabalho muito interessante, eles vão gostar de saber disso, eu vou conversar com eles. Aí entrou a pandemia, né, que era para ser uma palestra e tal, né? E no final das contas falou, Mari, dá para fazer? Claro que dá, né? Eu me sinto realmente muito honrado, né, e muito feliz e realizado por estar fazendo esse evento com alunos do Instituto, né? Eu tô aqui, a gente brinca no gabinete da reitoria, né, onde eu estou hoje, que eu e outros professores, né, com mais tempo somos dinossauros, né? Mas aquela série de TV mostrou que provavelmente até os dinossauros tinham muito a dizer, né? Fico muito contente de estar aqui com vocês. Primeiramente, o que é holismo? Pois é. Essa é uma pergunta, né, que é a pergunta fundamental. Quando eu faço uma palestra sobre holismo, primeiro as pessoas perguntam o que é holismo. Eu estou escrevendo um livro, né, sobre holismo, e particularmente sobre o holismo, que eu acabei desenvolvendo, né, algumas ferramentas para trabalhar com esse conceito na minha tese. Holismo é uma maneira de ver as coisas, uma maneira de ver o universo, né, que já tem não só centenas, mas se você for ver, milhares de anos, certo? Apenas não com esse nome, né? Esse nome de holismo, ele foi cunhado em 1926 por um sul-africano chamado Jan Christian Smuts. Se vocês, né, fizeram uma pesquisa aí, né, que normalmente é feito, né, para receber, né, um convidado, né, fazer uma entrevista, vocês devem ter topado com o nome desse sul-africano, né? E holos vem do grego, que significa todo, né? Eu prefiro até falar de totalidades ao invés de todos. Por quê? Porque quando você fala de holismo, chega uma hora que você vai agrupar essas totalidades, né? Então, se você pegar o inglês, você tem duas palavras, né? O all, para dizer tudo, né? Todos, né? E wholes, que é o sentido de totalidade. Então fica all wholes. Mas em português ficaria todos os todos. Então isso já fica complicado, né? Então quando você vai abordando, né, começa a ficar muito complicado. Mas a ideia é que você trabalhe com totalidades. O que são totalidades? Certo? São entidades que vão estar na tua mente e que não são consideradas a partir das suas partes, certo? É aquela ideia que a gente tem, né, que a soma das partes necessariamente não dá exatamente igual ao todo. Você pode ter uma soma das partes menor que o todo e principalmente uma soma das partes que eles falam maior que o todo. Eu costumo dizer, em termos holísticos, eu evito essa coisa do menor, maior, igual, e dizer o seguinte: a soma das partes é diferente do todo, é diferente da totalidade. Então, o que existe, tanto em filosofia quanto em ciência, né, principalmente após o Descartes, certo? Que ele
coloca aquela forma analítica de ver o mundo, né? Quer dizer, como é que eu entendo o mundo? Eu pego uma coisa, vou dividindo, tal, e aí analiso cada uma dessas coisas, né? Essa é a ideia do procedimento analítico em filosofia e em ciência, e entendendo cada parte, aí eu vou para entender o todo. A pergunta, na verdade, é quando você pega uma coisa, separa partes, você não está perdendo alguma coisa? E na hora que você junta isso, você então está entendendo realmente o que é o todo? Pois bem, o holismo é essa forma de ver as coisas, de ver o universo, em que eu considero primariamente a totalidade. E depois eu vou verificar as partes. Modernamente, muitas vezes, você, em termos de totalidade, você nem considera todas as partes, porque às vezes as partes são milhares, milhões, certo? Você considera padrões nos quais essas partes se movem. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo clássico, que é a meteorologia, certo? Você não pega cada molécula de ar, não dá para você analisar, né, o clima através de cada molécula de ar. Né? Você analisa o clima de acordo com os padrões, né, conforme as grandes massas de ar, né, elas se movem. Então, o holismo é exatamente isso, é uma forma de você, certo, enxergar as coisas e entendendo que o todo é diferente dessa soma das partes. Aí nós temos dois tipos de holismos, tá? Que aí eu vou diferenciar para vocês, depois a gente vai entrar em detalhe. É o que a gente chama de holismo ontológico, né? O que é o ontológico? Tudo que você fala de ontológico é em relação à substância, a uma essência, certo? Então, o holismo ontológico é aquele que enxerga o universo formado por totalidades. Então, as coisas são totalidades e não podem ser decompostas simplesmente pelas suas partes. Esse é o ontológico. Óbvio, tá? Eu não tenho condições, e ninguém tem condições, eu acredito, de desenvolver um trabalho para dizer se as coisas são ou não são, tá, de determinada forma. A ciência abandonou isso já faz, pelo menos no século XX. Então, tem o holismo epistemológico. Tá? O epistemológico, o que é episteme? A episteme é a ideia de verdade e de conhecimento, certo? No sentido humano. Então, eu não estou muito interessado nesse sentido. Na verdade, eu estou interessado, mas eu sei que eu não vou conseguir saber, tá? Em saber se as coisas realmente são holísticas ou se eu só consigo entender as coisas, né, de uma maneira melhor olhando holisticamente. Né? Então, isso é aquela coisa de epistemologia. Como é que eu posso conhecer as coisas? Né? Então, quando você entende que você só pode conhecer as coisas olhando para o todo e depois tentando enxergar partes daquele todo, você está pensando holisticamente. Isso, em termos de ciência, né, se tornou muito importante a partir do advento das ciências humanas no século XIX, certo? Então, o que era defendido para a antropologia, para a sociologia, tá? Era que você não conseguia, né, analisar a sociedade, analisar a civilização, partindo só dos indivíduos. Sociedade, comunidade, civilização é muito mais do que a simples soma dos indivíduos. Quem acha que você pode fazer isso, tá? Segue o que a gente chama de um paradigma individualista. Quem acha que você não pode fazer isso, que você tem que olhar para as totalidades, é o paradigma holístico. Fora das humanas, nas exatas, também existe isso. Quem acha que você pode dividir, como Descartes, né? dividir as coisas, entender cada coisa, certo? E depois partir para o todo, é o que a gente chama de atomista. Ou algumas vezes também você chama de reducionista, né? Tudo pode ser reduzido a um único conceito. Quem acha que você não pode fazer isso nas coisas mesmo nas coisas materiais, novamente, é um holista, é um pensamento que parte dessa ideia de totalidade. Deu para entender mais ou menos a ideia? O olhar holístico é sempre pegando essa questão das partes da sociedade? Na verdade, é o contrário. Você pega a sociedade. O problema até do holismo, qual é a crítica que é feita assim tradicionalmente ao holismo? Quando você olha só a totalidade, aí você esquece das partes, né, você está sendo, de uma certa maneira, muito abstrato.
né? E a ciência não admite isso. Então, o que eu percebi, né? É que quando você fala em holismo, né? Aqui no Brasil, uma portuguesa me disse que isso é mais aqui no Brasil do que em Portugal, por exemplo, né? Acaba se parecendo uma coisa mística, porque você vai querer enxergar as coisas e não enxergar as partes, certo? E o holismo que eu trabalhei e venho trabalhando esses 10 anos, você admite que os conceitos em si que você tem de uma coisa, de um fenômeno, de uma situação, eles têm partes, certo? O que você também admite é que não será entendendo cada parte, ou não será entendendo só por conta de olhar cada parte e depois integrar que você vai ter acesso ao todo. Uma hora você tem que enxergar, certo? Essas partes, né? Nesta totalidade, porque elas mudam. As partes dentro de uma totalidade, elas mudam. Pensa um órgão seu, um pulmão, um coração, um rim, certo? Funcionando fora do seu corpo, vai funcionar de uma maneira um tanto diferente do que dentro do seu corpo. Tanto que a gente não tem hoje ainda uma concepção completa de como funciona nosso corpo e principalmente nosso cérebro. Vocês sabem disso, tá? Então, a ideia, e a minha ideia, o holismo que eu desenvolvo, certo? Ele se preocupa com as partes, mas num plano secundário, certo? Porque existem pessoas que dizem trabalhar com o holismo, dizem porque tem diversos tipos, né, de formas de abordagem do holismo, que nem vão olhar para as partes, só tentam olhar para essa coisa, né, que a gente pode entender como totalidade, e aí também cada pessoa vai entender uma totalidade de uma maneira diferente, a gente vai detalhar isso, tá? Então, a grande diferença, por exemplo, e aí eu já vou dizer para vocês que o holismo ele tem conexões com muita coisa trabalhada na modernidade, né? E aí eu vou colocar a cibernética, certo? Eu vou colocar a teoria do caos e da complexidade, que não sei se vocês ouviram falar já, né? Mas é muito colocado hoje nas ciências, certo? E vou colocar o que a gente chama de pensamento sistêmico. Tá? O pensamento sistêmico foi desenvolvido praticamente no século XX e há uma pergunta que, aliás, me foi feita, né, na minha qualificação de doutorado, né? Um dos professores que estava lá falou, olha, mas o pensamento holístico, pelo que você está dizendo, é um pensamento sistêmico, é um pensamento que pensa de forma de sistemas. E tem diversas maneiras de pensar em sistemas, né? E eu demorei um tempo, ainda bem que ele fez isso na qualificação, porque eu tinha que encontrar, né, uma diferenciação. Aí eu encontrei várias diferenciações na minha tese. Então você tem uma tabela que diz, o pensamento sistêmico tradicional é assim e o pensamento holístico seria assado, certo? Então o que eu posso dizer para vocês, certo, que já devem ter topado, né, com a ideia do pensamento sistêmico, é toda vez, né, que você fala em holismo, você está falando em sistemas. Mas nem sempre que você fala em sistema, você está falando em holismo. Porque tem sistemas que são montados, certo? Simplesmente juntando as partes e aí o todo passa a ser igual à soma das partes. Tá? O holismo é aquilo que eu disse logo no início, tá? A gente considera o todo diferente, né? E aí vai depender da totalidade que você está considerando, né, da soma das partes. Tá? Ficou claro? Eu vou perguntar se ficou claro, tá? E às vezes, uma vez, vocês sabem que um colega discutiu comigo essa coisa de rede social e tudo mais, porque eu falei assim, vou ser didático. Aí ele disse, mas eu tenho doutorado, eu tenho não sei o quê, isso num grupo grande, tá? Você disse que vai ser didático e tudo. Eu falei, mas nós somos professores. Ser didático significa ser claro, o problema está em mim, não está em você. Eu não estou dizendo que você não é capaz de entender. Eu estou querendo dizer que eu vou ser claro, é nesse sentido, tá? Eu não quero parecer pedante, né? Mas é muito importante que os conceitos fiquem bem elucidados. E de onde surgiu o seu interesse para estudar sobre esse tema? Tá, vamos contar essa história bastante interessante, né, que mostra também, né, um típico doutorado, né?
Tem gente que acha assim, eu vou fazer... Eu achava, né? Não, eu quero fazer um doutorado rápido, eu tinha outros planos de vida, né? Eu vou entrar, fazer tal, e vou terminar. Bem, o holismo sempre me interessou, tá? Não como o nome holismo, né? Mas a forma de pensar, de ver as coisas de uma maneira mais ampla, de encontrar ângulos de visão que os outros ainda não tenham observado, né? Então, o meu pensamento sempre foi assim, desde da época em que eu parecia com vocês, assim, né? Fisicamente eu estou falando, porque mentalmente eu acho que, né, nós somos parecidos e temos muitas similaridades até hoje, né? Vocês são extremamente, como alunos do IFE, ativos, inteligentes. Eu também era muito irrequieto, mas fisicamente eu mudei com relação à época, né, que eu me parecia com vocês. E eu já pensava, tentava olhar as coisas de maneira mais ampla, né, mas não usava esse nome. Aí, quando eu comecei a fazer disciplinas como aluno especial para doutorado, antes de entrar no doutorado, eu conheci um professor titular da FE. Na verdade, eu conhecia vagamente antes, mas aí conheci ele como meu professor, que o nome dele é Silvio Aparecido dos Santos, né? Uma pessoa extremamente interessante. E eu fui fazer essa matéria que era Fronteiras, né, da teoria e do ensino, né, de administração. Né? E ele falava, né, das coisas, da matéria, falava das coisas, as maiores novidades, tá? Em termos de administração. Aí, cada um de nós, a gente tinha que escolher temas, certo? E eu escolhi 2 temas, né, mais ou menos 2 temas para o grupo, e escolhi até falar sozinho. Um era justamente a teoria do caos e da complexidade, tentando aplicá-la à administração. E aí o segundo é o holismo, que eu achava que conhecia. Aí o Silvio Santos, né, que não é o apresentador, né, o professor esse é realmente o Silvio Santos, né, porque o apresentador não se chama Silvio Santos. Ele disse para mim, Crônia, olha, se você vai falar sobre o holismo, você tem que falar sobre o Smuts, né? E eu sempre fui orgulhoso da quantidade de livros que eu tenho, leio, né? Eu leio muito mesmo. E aí eu falei, mas nunca ouvi falar desse homem, tá? O Silvio deve estar brincando comigo, deve estar fazendo algum tipo de teste. E eu fui pesquisar na internet e achei, tá? Esse sul-africano, que foi um dos homens mais poderosos, né, da história da África do Sul, é o Jan Christian Smuts. E ele foi um estadista, ele fez direito, até hoje um dos melhores alunos, foi Cambridge que ele fez, acho que dos melhores alunos até hoje, certo, de Cambridge. Depois eu tenho que ver qual foi, esqueci a universidade. Ele se correspondia com Einstein e outras figuras assim. Ele era extremamente admirado pelo Winston Churchill e amigo do Winston Churchill. Uma pessoa muito interessante, né? E ele, em determinado momento da vida dele, ele tomou um revés político aí, perdeu uma eleição e foi trabalhar num tema que ele cultivava desde a adolescência. E aí ele cunhou esse termo, holismo, certo? Que passou a ser utilizado por muita gente, em muitas áreas, só que dificilmente reconhecem o crédito a ele. Então, há muita gente falando de holismo, mas sequer cita, né, que foi numa obra chamada Holism and Evolution, Holismo e Evolução, que o Smuts coloca lá essa palavra, holismo. Bem, hoje, se vocês procurarem Holism and Evolution, vocês acham em inglês na internet, e com um pouco de sorte, também até algum texto que eu divulguei de tradução, eu traduzi o livro, mas não publiquei, por isso que não faço. Depois eu deixo para vocês. E eu mandei importar o livro, porque eu não consegui achar o livro aqui. E não tinha na internet, né, naquela época. E quando eu comecei a ler o livro, eu falei, caramba, ele escreveu em 1926 coisas que outros expoentes da teoria sistêmica, da teoria do caos, da complexidade, foram escrever 50 anos depois. Então eu fiquei apaixonado pelo tema, né? Falei, um dia eu vou tratar disso, né? Quando eu entrei como aluno oficial,
Nos primeiros 6 meses eu fiquei com um orientador, ele vinha da Universidade de Brasília, e ele não pôde me orientar porque a regra da fé era que quem chegava tinha que orientar mestrado primeiro. Aí o Silvio Santos chegou para mim uma vez e falou assim, olha, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, aquela coisa bem assim, né? Aí eu falei, dá ruim primeiro, né? Aí ele falou, o professor lá não vai poder te orientar, então você perdeu o teu orientador, perdeu 6 meses de trabalho aqui. E qual é a boa? Ele falou, olha, na verdade eu não sei se a boa é tão boa para você, mas eu estou me aposentando, mas eu ainda posso ter alguém para orientar, eu acho que você pode fazer excelente trabalho. Se você quiser, eu te oriento. Então, normalmente, você escolhe o orientador, vai pedir, pelo amor de Deus, né, para um orientador. E o Silvio, né, ele falou, não, eu te oriento. Né? Muito, muito, muito bacana da parte dele. Eu falei, nossa, professor. Aí, de primeiro, vamos falar sobre o quê? Vamos falar da organização dos institutos federais. Né? Aí eu comecei a contar dos nossos institutos, né? E em um determinado momento, depois de também perto de 6 meses, ele falou, Crono, eu não consegui dormir. Né? Por quê? Porque aqui a gente está na USP, né? Você falou de um monte de coisas aí que são problemas nos institutos federais, né? Eu falei, mas eu nem vou falar do meu instituto, né? A gente sorteia alguns institutos no Brasil. Ele falou, mas a USP vai ficar falando da rede federal, vai ficar uma coisa estranha, né, Crono? Eu não fiquei muito à vontade com isso, não. E outra coisa, você é sindicalista, eu era presidente do sindicato, né? Você vai fazer uma crítica mais forte. Eu falei, provavelmente, né? É uma tendência, porque o sindicato sempre procura onde criticar, né? É aí que funciona. Ele falou, então vamos mudar de tema? Eu falei, mas que tema, professor? O holismo. Você falou tão bem do holismo e tudo, do Smuts, essa coisa toda. E na administração, acho que é muito interessante a gente verificar se as empresas elas estão pensando de uma maneira mais ampla, se está mudando a mentalidade empresarial. Vamos falar disso? Falei, professor, me sinto um pouco à vontade, porque como vocês já falaram, foram procurar e não acharam muita coisa, né? E acharam coisas conflitantes. Eu falei, professor, eu tenho receio. Eu tenho um tempo para entregar esse trabalho, certo? Não sei se vou conseguir mesmo. Né? Há poucas definições do que é holismo, eu vou ter que definir alguma coisa. Depois eu vi que a coisa era pior ainda do que eu imaginava, certo? E realmente eu não penso em fazer um trabalho quantitativo. E o Silvio, ele gostava, né, de que os trabalhos tivessem toda uma abordagem até sofisticada, tá, de quantificação. Eu falei, não vejo como fazer nesse momento um trabalho quantitativo sobre o holismo, teria que ser qualitativo, interpretativo. Ele falou, você entende disso? Eu falei, olha, eu estudei, né, como usar o chamado paradigma interpretativista nas ciências. Né? Ele falou, tudo bem. A vontade de ser titular da USP é que a gente pode bancar algumas coisas. Eu banco, certo? E aí comecei a trabalhar, certo? E olha, eu acho que para começar a acontecer alguma coisa na tese, eu esperava terminar em 2 anos, né? Já estava com 1 ano lá. Eu fui mais de 1 ano e meio só fazendo as pesquisas preliminares para descobrir que eu tinha que começar quase que do zero, fazer um modelo sem saber exatamente, né, como poderia ser recebido pela academia, né? Então foi um tempo de ansiedades, tá? Eu entreguei quase no final do prazo, para falar a verdade, no último dia. Vamos dizer a verdade, no último dia, né? Mas eu acho que foi muito gratificante, né? Porque eu acabei, vou dizer, descobrindo. Eu não acho que eu descobri, porque eu acho que tem muitas pessoas que sabem disso, só não sistematizam, né? E o que eu estou procurando fazer até depois da tese é sistematizar esse tipo de pensamento holístico. O que ele pode trazer de bom para a sociedade, para a economia, para a vida das pessoas, certo? Eu acho que é isso. Essa é a história, né, de como eu comecei a me interessar e de como acabou saindo a tese. Qual a origem do holismo e como surgiu essa linha de pesquisa? Eu já falei para vocês que essa maneira de pensar só não tinha o nome holismo, né, mas já era utilizado nas ciências humanas
né? E até nas ciências exatas é possível você pensar dessa forma. Esse trabalho do Smuts é uma coisa assim muito especial, né? E eu fiquei assim encantado, apesar dele ter trabalhado numa época em que nas ciências tem muita coisa que não tinha sido descoberta. Por exemplo, nós não tínhamos o nêutron no átomo. Então ele fala de um átomo formado por elétrons e prótons, não tinha nêutrons. Ele escreveu em 1925 para 26, certo? E o nêutron é de 1932. Não tinha uma estrutura do DNA, não se conhecia a estrutura do DNA. Aí você lê, quando ele vai dar exemplos científicos, ele hoje, isso é um absurdo que ele está colocando, não é assim. Sim, não existia. Né? E ele começa o trabalho até dizendo que ele não vai falar de ciência, não vai falar de filosofia, mas ele fala muito de ciência. Né? E ele fala da ciência que existia em 1925. Né? Mas o que ele diz, e que é mais impressionante, né? E a gente fala muito como docente, hoje vocês já devem ter ouvido falar, hoje é muito comum se falar de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? Veja o que ele vai falar em 1926, certo? Há 3 conceitos fundamentais, certo, no universo, tá? E aí, sobre a perspectiva humana, né? Isso é muito importante dizer. A matéria, a vida e a consciência, tá? E ninguém entende exatamente tudo sobre matéria, tudo sobre vida ou tudo sobre consciência. Ninguém entende, certo? Nem sobre matéria a gente sabe hoje, estamos descobrindo coisas, né, que a gente não imaginava há 20 anos atrás, certo? Aí ele diz o seguinte, e é no ser humano que a gente encontra as 3 coisas. Nós encontramos matéria, somos feitos de matéria. Nós encontramos a vida, temos essa coisa misteriosa aqui que até hoje não se conseguiu, né, definir exatamente o que é vida, né? E os cientistas ainda procuram uma definição, não existe consenso sobre o que é vida. E particularmente algo que eu acho importantíssimo e que norteia todo o meu trabalho, a consciência, certo? Então eu costumo dizer, e não é um pensamento original, certo? Que realmente o universo, quando você olha o tamanho do universo, com seus trilhões de estrelas e galáxias, certo? E com o seu micromundo, né? O mundo hoje que a gente vai descobrindo, né? Abaixo do mundo subatômico. Quando você vê essa complexidade toda, né? Você se sente pequeno, né? Muita gente se fala, não, mas o homem é muito pequeno perto da imensidão, né? do universo, perto de tudo que existe. Pois é, somos pequenos. Mas somos apenas nós que pensamos sobre isso, que refletimos, que teorizamos, certo? Por mais que a gente admita, né, a inteligência dos animais, eu admito, certo, para muitas coisas, inclusive para sobreviver muito mais tempo do que a gente está aqui na Terra, né, para algumas espécies. Pega um golfinho, pega um chimpanzé, pega os animais que vocês enxergam mais inteligentes. Algum deles já teorizou, certo, sobre algum sistema amplo? Não. Algum deles já refletiu, provavelmente já refletiu sobre a essência do universo? Eu acho que é difícil dizer que tenha refletido. Então, nesse sentido, nós somos especiais. Nós somos observadores especiais desse universo, certo? E aí não interessa, nós não precisamos ser o centro desse universo. Nós podemos ser pequenos com relação ao universo. Uma estrela que exploda perto da gente, a gente vai... nós e toda a vida na Terra, né, pode ser exterminada. Nós somos frágeis, mas somos nós que refletimos sobre esse universo. Então, o que o Smuts diz? O ser humano tem matéria, tem vida e tem consciência. Mas quando se vai estudar o ser humano, ele acaba sendo estudado de uma maneira fragmentada. E tudo é estudado fragmentado. Há ciências que estudam a matéria, há ciências que estudam a vida, há ciências que estudam a consciência. Então diz o Smuts, certo? Tem que haver uma ciência, tem que haver uma reflexão sobre a junção de tudo isso, de como que isso aí se junta. E aí que ele começa a falar
sobre esse tópico, sobre esse conceito, que ele vai definir e vai dar um nome de holismo, certo? E ele tem muitos insights, apesar de eu criticar, obviamente, a obra dele por diversos aspectos, inclusive por ele falar de uma ciência e esquecer que 10, 20 anos depois, provavelmente, os detalhes, né, já teriam sido superados, mas os insights que ele tem são sensacionais. Até hoje, só para fazer um contraponto, e eu fiquei curioso, né, eu fui para Joanesburgo, em 2017, para ver alguma coisa, né? Ele tem um museu lá mantido, né? Numa fazenda que é considerada fazenda holística. E ele é justamente colocado lá como o criador, né? Do holismo. Mas, na verdade, não é o criador do holismo. Ele cunhou a palavra, né? A forma como é usado o holismo é muito particular dele e, infelizmente, ele não desenvolveu o trabalho dele. Inclusive, é engraçado porque, apesar dele ir além do que ele diz que vai, o que ele fala assim, só para completar esta pergunta, né? Ele faz uma trilha de evolução do universo. Ele fala, olha, nós partimos da matéria, chegamos depois à vida, tá? Da vida nós passamos a uma consciência que vai evoluindo. Esta consciência, ela tem um ápice na personalidade humana, e aí vai os indivíduos, né, os seres humanos, eles vão se articular em comunidades, em sociedades, né, em organizações supra-humanas, e finalmente vai emergir no universo, né, um universo dos valores, das ideias transcendentais, de beleza, de bondade, de justiça, né? Então ele faz não sei se vocês conhecem toda a obra de Platão, e eu brinco dizendo que o Smuts foi o Platão ao contrário, porque o Platão coloca, né, o mundo das ideias, que nós não temos acesso ao mundo das ideias, é o mundo perfeito, né? Até com a analogia que ele faz, né, da caverna, ele diz aqui que nós vivemos numa caverna e só vemos os reflexos dessas ideias, né? O Smuts faz o contrário. É isso que eu achei maravilhoso. Ele faz o universo evoluir e, no final das contas, para ele, o destino final é justamente o que seria o mundo das ideias de Platão. É o contrário, né? Então, nesse sentido, eu adoro o trabalho dele. É óbvio que o meu trabalho, né, até por tentar suprir essa lacuna, né, porque ele acaba querendo evitar o misticismo, porque ele fala, não existe essa coisa de fluido vital, né? E a gente sabe que na ciência, né, muitas vezes, em todas as ciências, foram criados conceitos que depois se mostraram inexistentes. O fluido vital para explicar a vida, o calórico para explicar o calor, o éter, né, para explicar como é que a luz se propaga, existe um éter, depois faz todas aquelas experiências que mostram que o éter não existe. Então, o que o Smuts diz? Precisamos nos livrar de todas esses conceitos metafísicos, certo? As coisas são muito mais naturais. Só que ele acaba criando um conceito metafísico, porque ele dá ao holismo um caráter de finalidade, como se o universo estivesse caminhando, certo? Necessariamente para terminar com um mundo dos valores, né, humanos. Então, ele nem percebe isso, né? Mas ele vai chegando nesse ponto. Aí ele diz assim, nesse livro aqui, eu vou falar da matéria, eu vou falar da vida e do início da consciência e da personalidade humana, né? E aí eu falo, ele deixou o trabalho incompleto. Ele fala um pouquinho, né? Mas ele deixou o trabalho incompleto. E o que eu quis fazer na minha tese foi avançar um pouco disso. É verificar essas consequências justamente nos outros 2 níveis que ele disse que não tratou, que é os níveis das configurações sociais e o nível dos valores, e que aí eu coloco, na verdade, né, o mundo das ideias. É o que eu procuro fazer, né? Até aqui eu acho que mais ou menos, né? Tá entendido? Legal. Eu dou umas palestras e aí é aquela coisa. Tem sempre perguntas muito interessantes, mas tem gente que chega assim, né? E gente assim, amigos meus inclusive, falam, nossa, Crônio,
eu não sei quanto tempo eu vou demorar para digerir tudo isso que você falou, né? E aí eu falo, olha, é um tema que eu demorei até para fazer, amadurecer na cabeça. Não é uma coisa simples, mas os efeitos, e acho que a gente vai evoluir no podcast para isso, né? Os efeitos de você poder falar e aplicar o holismo são muito positivos. Agora eu queria perguntar quais foram as dificuldades enquanto você encontrou enquanto estudava ou enquanto ainda estuda, e qual foi a coisa mais prazerosa que você descobriu, que você considera que descobriu? Tá. Bem, falar que uma tese de doutorado é um parto, né? Olha, é chover no molhado. Eu espero que vocês cheguem lá, certo? Porque é muito gratificante, né? Porque qual a diferença? O pessoal pergunta qual a diferença de mestrado e doutorado. Também são trabalhos científicos rigorosos que devem seguir determinadas metodologias, determinados métodos, né? E a metodologia científica no geral, tá? Mas o mestrado você não tem um compromisso com a originalidade. Você pode reproduzir um estudo que foi feito lá fora, adaptado, certo? Você pode tentar confirmar uma teoria, tá? Ou refutar, mas não dar uma explicação, só mostrar que o que você produziu tá indo contra a teoria, mas não dá grandes explicações. Já no doutorado, é exigido de você, certo? Uma originalidade. Então eu recomendo sempre para pessoas que falam assim, Crônia, né? Na verdade eu sou conhecido por Marins, né, no Instituto. Então, se aqui do Instituto Marins, vou começar meu doutorado, o que você me recomenda? Eu falei, você tem que ter, tá, noção do que aquilo que você está fazendo vai trazer para a ciência. Porque isso vai ser perguntado para você na banca. Afinal de contas, é mais ou menos a pergunta que você fez do que foi mais prazeroso e tal. E você tem que dar essa resposta. Olha, o meu estudo trouxe essa inovação. Não precisa ser nada também. A ciência ela não caminha, né, necessariamente aos saltos. Tá? Existem grandes saltos. Mas a maioria dos cientistas, eles não vão dar grandes saltos. Eles vão dar micropassos, certo? E nesse sentido, né, quando eu comecei, e eu e o meu orientador, né, estávamos discutindo sobre o holismo, e eu falava assim, mas professor, né, e ele perguntava para mim, eu perguntava para ele, mas o que é holismo? O que é holismo? E ele falava assim, não, o holismo é o todo dentro do todo, dentro do todo. Eu falei, professor, se eu for para a banca falar isso, eu apanho, certo? Eu não posso, né? Então eu tive que fazer definições metodológicas, porque não existiam muitos trabalhos. O holismo aqui no Brasil é visto de uma forma mística, né? E eu tive dificuldades, né? Conversando depois academicamente, porque quando você fala em holismo, o que as pessoas... terapias holísticas. O que é terapia holística? Aí vai diz que é uma cromoterapia, alguns dizem até o tarô holístico, certo? A umbanda holística, certo? Nada contra a religiosidade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Acho importante a religiosidade na formação da personalidade humana, certo? Eu sou agnóstico, mas eu respeito muito a religião. Agora, certo? Usar o termo holístico para coisas místicas nesse sentido, né? Quem usa normalmente nem sabe do que está falando, né? É a mesma maneira assim, eu estou olhando você como um todo. O que a pessoa está querendo dizer com isso? E a gente vai aprofundar mais no final e ver que, olha, a pessoa que diz isso não está sabendo o que está falando, não. Certo? Eu estou olhando como um todo. Como é que eu posso olhar aqui a Ana Maísa como um todo? Certo? Eu estou vendo que ela tem um cabelo grande aqui, né? E tal. Estou vendo algumas particularidades da Ana Maísa, um cabelo bonito, assim, né? Vistoso. Mas o que é olhar a Ana Maísa como um todo? E eu estou vendo o sorriso dela e estou imaginando o que ela está pensando para sorrir dessa maneira, certo? E isso é pensar a Ana Maísa como um todo? É cabelo mais sorriso é igual a Maísa, né? A Ana Maísa? Não. É muito mais do que isso,
né? Então, eu tive que desenvolver alguns conceitos, que inclusive hoje estão mais desenvolvidos do que na tese, certo? Então, é uma coisa engraçada, porque apesar de holista, um dos meus princípios que eu deixo lá na tese é que você não consegue ver o todo. O todo tem sempre mais alguma coisa que você deixou para trás, que você não considerou. Isso dá um tom de humildade, certo? Porque você vai sempre estar procurando mais alguma coisa, né? Então, é uma coisa boa que está na tese, né? São esses princípios, né, para você usar o pensamento holístico. Isso está na tese, tá? E aí eu crio um modelo para analisar as tais das totalidades, né? E esse modelo é o seguinte, né? O que é uma totalidade? Então, porque eu vou analisar empresas, certo? Na verdade, o meu orientador fala, não, você não vai analisar as empresas, você vai analisar o que as empresas fazem, as ações das empresas, os programas das empresas e tudo mais, certo? E com isso é que você vai, né, concluir se tal ou qual empresa está em algum estágio mais avançado que a outra no sentido holístico. Tá. Aí o meu modelo, inspirado no Smuts, o Smuts não tem modelo nenhum, tá? Mas inspirado em coisas que ele diz, eu monto 3 coisas para caracterizar uma totalidade. Então, primeiro eu tenho que saber o que eu estou estudando, né? E no caso das empresas, eu estou estudando práticas, principalmente as chamadas práticas sustentáveis, certo? Mas eu poderia estar estudando outra coisa, eu poderia estar estudando hábitos, eu poderia estar estudando religiosidade, eu poderia estar estudando materiais, certo? Características físicas dos materiais, né? Eu poderia estar estudando qualquer coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma definição daquela coisa, que eu chamo de núcleo. O Smuts diz que a gente não entende o que acontece, que as ciências elas vão se preocupando com esses núcleos e esquecem que esses núcleos irradiam. E tem uma zona nebulosa. Sempre que eu penso num conceito, eu penso no limite para esse conceito, certo? Então tem animal que eu vou falar assim, esse é um gato. Você tem uma ideia de um gato. Só que pode aparecer um bicho diferente, certo? E que você fica na dúvida, mas esse é um gato mesmo, certo? Isso acontece conosco de várias maneiras. E será que eu posso definir isso aqui como um gato? Ou é uma outra espécie? Certo? Porque são recortes que a gente faz na cabeça. Certo? Então, mas a gente tem um núcleo. Vamos falar de uma coisa mais abstrata. O amor. Né? O que é o amor? O amor é isso, aquilo. Vamos pegar uma definição poética, vamos pegar uma definição psicológica. Mas tem coisas que algumas pessoas dizem que é amor, certo? E aí depois amor, vamos pular essa parte do amor. Tá traumatizada, Gabriela? Tô muito azarada, não tá dando. Você tem muito tempo pela frente. Amém. Olha, vocês poderiam chamar até, se me chamarem outra vez por aí, vamos falar sobre desilusões amorosas. Eu sempre fui um cara apaixonado. Eu comecei a me apaixonar pela empregada da minha avó. Nossa, eu vou ter várias histórias. Porque eu só me mudo, tadinha. Mas então, se a gente vai falar sobre isso, a gente tem que pegar um núcleo. Vai ter uma discussão, um centro. Agora, além desse centro, tá, que já é uma totalidade, esse centro ele se move, né, ao longo do tempo. Então, eu chamei de história ou histórico. E eu mudei isso, eu tenho falado hoje de temporalidade. Porque o Smuts, ele introduz essa coisa do passado, presente e futuro, né, de como uma coisa influencia a outra. Né? E é muito comum a gente dizer que a gente é influenciado pelo passado. Né? E eu digo que pelo pensamento holístico, você talvez seja mais influenciado pelo futuro. Pessoal, como é que eu posso ser influenciado pelo futuro, uma coisa que não aconteceu? Você não faz projetos de vida? Você não projeta fazer uma faculdade, certo? E se tornar um profissional, e você vai fazer um monte de coisas para isso, é claro que o passado pode te influenciar. Se você teve uma decepção amorosa no passado, complica para o futuro.
Mas você continua projetando o teu futuro com relacionamentos, claro. Você até vai se corrigindo determinadas coisas. Assim não funcionou, vamos ver se funciona de outra maneira. Então, quando você olha uma totalidade, isso para as empresas, isso para mim foi fundamental. Porque para dizer se a empresa era holística, eu não tinha que olhar só o passado, eu tinha que pensar no que ela ia fazer no futuro. Então, como é que eu selecionei as empresas? Só para dizer, eu peguei, por orientação do Ciro Santos, ele falou, você não vai fazer entrevista, tá? Entrevista é uma coisa que as pessoas nem sempre falam a verdade e às vezes é complicado você obter as pessoas que vão te dar entrevista, aí fica aviesado. Você vai pegar um segmento, né, da Bolsa de Valores, que ele chama Novo Mercado, que só estão nesse segmento as empresas que têm muita coisa divulgada, os relatórios anuais, né? Essas empresas são transparentes, elas dão as informações e tal, porque você vai olhar os relatórios anuais das empresas, certo? E com esses relatórios você vai ver tudo que a empresa faz, todos os programas que ele tem, todos os níveis, você vai analisar. Então, o que eu fiz? De início eu pensei em colocar todas as empresas, mas eu vi que era impossível, né? Eu tinha que olhar 500 páginas de cada empresa, no final das contas, né? Não de todas, mas que a média dava mais ou menos isso. Então, o que eu fiz? Eu sorteei 20 empresas do universo de 100 e tantas empresas que tinha no Novo Mercado na época, certo? E aí observar o que essas empresas faziam, certo? Mas não só isso. Eu observava o que as empresas queriam fazer, certo? E com isso eu tinha que ver, né, em que ponto ela estava mais ou menos afastada desse pensamento mais abrangente, certo? E tem empresas que, por exemplo, se você, vamos dizer assim, revelava o que a empresa realmente pensava quando você olhava o futuro, como ela via o futuro. Tem uma empresa, né, quando for negativo, não nem vou dar o nome, mas uma empresa que ela tinha o que a gente chama de pegada ecológica, né, que é o que ela usa da natureza. Então ela tem um déficit em termos de sustentabilidade ambiental razoável. Então o que ela fazia? Ela plantava árvores. Se ela desmatava aqui, ela plantava lá, certo? Isso compensava. Aí o que ela falava em determinado ponto ali, né? A nossa meta é, em tantos anos, não plantar mais árvores. O que ela está querendo dizer com isso? Eu estou pagando o estrago que eu faço. Ou melhor, eu estou dizendo que estou pagando, né? Não há certeza. E na hora que eu achar que eu não faço mais estrago, eu deixo de pagar. É isso que ela está falando, essa é a mensagem que ela está dando. Essas coisas eu não pude explorar muito bem, né? Porque não dava para quantificar. Mas a gente observava. Aí isso acabava influenciando, na interpretação isso acabava influenciando, certo? Aí você pega uma outra empresa, e aí eu posso citar até o nome, porque caiu no meu sorteio, a Natura. E a Natura era, na época, considerada a segunda empresa mais sustentável do mundo. Com todas as críticas, existem críticas que se faz a Natura. E a Natura, ela tinha uma perspectiva de 20 anos e uma perspectiva de 50 anos para o futuro. E o que ela dizia? Ela dizia que a meta dela é se tornar, tá, um agente positivo. Ou seja, não é só o fato de pagar aquilo que está gastando, mas é de construir depois que tudo tiver sido pago. Porque é assim que você pode ter as verdadeiras mudanças. Então, só voltando ao fio da meada, entender a história envolvendo passado, presente e futuro, e aí nesse caso é o futuro esperado, ou em alguns casos você vai analisar um futuro através de probabilidades, é fundamental. E eu chamei isso de temporalidade. E a influência. Isso é muito interessante, porque eu falei, não exploro tudo isso dessa maneira que eu estou falando para vocês na tese, não dá, né? Porque a tese tem que ter uma coisa focada e eu tinha que responder se as empresas tinham estágios diferentes de pensamento holístico. É isso que eu tinha que responder, certo? Tudo que você faz gera influência. Uma coisa influencia na outra. Então, a gente tem um ímã influencia no outro, certo? Uma influência física. Nós temos influências vitais, certo? Por exemplo, a vida, né, só provém da vida, é uma coisa que a gente sabe, certo?
Então, quando você encontra um ser vivo, você vai saber que aquele ser vivo, ele proveio de outro ser vivo. E em termos de humanos, atitudes, ações nossas, causam influências. Então, a totalidade, para mim, além daquele núcleo, aquela descrição básica, conforme o problema que você está tratando, além da temporalidade, que é esse passado, presente e futuro, você se preocupa com essa influência, né? A quem, né, ou ao que, né, essa totalidade está influenciando. Se é um programa de uma empresa, quem está sendo abrangido por esse programa? São os funcionários? É a comunidade no entorno da empresa? É toda a sociedade? Certo? Então, você tem essa forma de ver a influência. É óbvio que vocês vão dizer assim, mas você influencia e recebe influência. Eu falei, calma lá, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, no início, você tem que fazer essa definição. Aí eu pegava estas, né, características da totalidade e analisava quanto ao núcleo, quanto à temporalidade, quanto à influência, segundo várias óticas. E aí é uma outra questão do holismo. O holismo, né, olhar uma coisa holisticamente, é olhar sobre óticas diferentes, certo? É admitir que existem... Por isso que eu acho fundamental estar discutindo com vocês, certo? Que o holismo, e da maneira como a gente abordou na tese, mostra que é essencial a gente ter, e eu não vou chamar de tolerância, certo? Que não é uma tolerância, a gente tem uma disposição para o enriquecimento da nossa visão sobre as coisas, sobre os fenômenos, sobre o universo, certo? Eu não gosto dessa coisa, eu ser tolerante. O que quer dizer o quê? Vou ouvir você, mas eu não estou nem considerando o que você diz. A minha tolerância é ouvir você. Não é o suficiente. Você tem que enxergar a lógica que existe em diferentes visões, certo? Mesmo que você queira contrapô-las, mesmo que você queira priorizá-las, mas se você não enxergar essa lógica, certo? Você não dá a outra pessoa, né, às outras pessoas que estão envolvidas, ou aos outros grupos que estão envolvidos, justamente a chance de contribuir com você para uma síntese mais positiva das coisas, certo? Então, já estava o meu trabalho muito esquisito, né, para não fugir muito, eu usei 4 óticas, né, 3 óticas muito utilizadas, que são as óticas da sustentabilidade, né, que é a ideia do econômico, a ideia do social e a ideia do ambiental. Só que eu não chamei o social de social, eu chamei de antrópico. Por que eu chamei de antrópico? Porque quando a gente fala de social, a gente pensa só na sociedade, tá? Às vezes. Mas e o indivíduo? A parte psicológica, por exemplo, né? Então eu coloquei antrópico, né? E eu peguei uma 4ª ótica que enxergava exatamente as interrelações, que procurava interrelação. Então, se tem uma influência no ambiental, o que isso vai trazer para a ótica antrópica? O que isso vai trazer para a ótica econômica? Então, uma 4ª ótica que só observava se os programas das empresas e tudo mais, eles tinham essa interrelação, tá? Porque quanto mais você consegue interrelacionar as coisas, certo? E aproveitar os efeitos que umas coisas têm nas outras, primeiro você está entendendo mais, certo? Sobre aquilo que você está fazendo, falando, e segundo, você está aproveitando mais potencialidades, né? E aí foi meu trabalho, né? Então isso foi bastante interessante, eu desenvolvi esse modelo, já usei para a vida algumas vezes, certo? De olhar as totalidades por núcleo, temporalidade e grau de influência, certo? E observar sobre algumas óticas. A gente vai trocando as óticas, certo? Quando um amigo me pediu para me ajudar no doutorado dele, a gente usou ótica institucional, certo? A gente usou outros tipos de óticas, certo? Então isso, eu acho que são contribuições no meu trabalho. E aí, você fala a coisa mais prazerosa, né? Bem, a coisa mais prazerosa, e uma coisa que eu tenho que explorar no livro, né, que eu pretendo editar o ano que vem, surgiu quase no final do meu prazo,
Tá? Eu ainda tinha que olhar as empresas, até estava terminando ali, era dezembro que eu tinha que entregar em fevereiro, não tinha tempo, porque você tem que fazer uma revisão final, tem uma série de coisas chatas que você tem que fazer, chatas, mas necessárias cientificamente, certo? Tinha um monte de referências que eu tinha que confirmar e colocar onde que estava exatamente, muito trabalho para fazer ainda. Aí chega dezembro, né? O Silvio Santos estava muito animado, mas muito animado mesmo. Aí ele me faz uma pergunta: ô Croner, será que você poderia dizer nas suas conclusões por que vale a pena para a empresa ser holística? Ou pensar mais amplo? Eu falei, orienta, bom, eu já contei para você, eu fui agraciado com uma orientação do tipo que ele deu, bancando algumas coisas que normalmente não eram usadas na academia, lá na FEA, certo? E se dispondo a me orientar no momento que eu tinha perdido o orientador, né? A minha revelia. E aí ele me faz a pergunta, eu falei, bem, vou ter que responder, né? E aí, a primeira coisa que vem falar, mas você tem que explicar por que vale a pena ser bom, porque vale a pena preservar o ambiente, porque vale a pena pensar nos funcionários, certo? Você tem que explicar isso mesmo. A maneira mais óbvia é você falar que eticamente, a moral e não sei o que mais, temos que pensar no planeta de amanhã, certo? Bom, dá para olhar por esse lado, certo? Mas aí é que tá, né? Eu falei, o trabalho estava tão legal, com tanta coisa nova, será que eu não consegui achar alguma coisa? Olha, eu fiquei, acho que uma semana sem dormir. Então foi prazeroso quando eu achei, mas foi desesperador. Né? Foi uma semana de desespero. Né? Aí o que acontece? Um pesquisador alemão chamado Michael Esfeld, eu tinha apanhado alguma coisa de referência dele, que ele defende o holismo, certo? Nas ciências físicas, nas ciências naturais, físicas, né? E nas ciências humanas. E ele dá um exemplo da física, que é ligada à física quântica, e ele dá um exemplo das ciências humanas, certo? De como você tem um sistema de crenças. E ele diz que tanto no caso da física quântica, quanto no sistema de crenças, a gente está tratando de holismo, de diferentes tipos de holismos. Aí, o que significa isso? Né? Porque eu tive que explicar isso para a banca. Quando você fala, por exemplo, eu tenho medo de lobisomem, certo? É uma crença sua, que você, né, tem medo de lobisomem, certo? Porque a avó contou histórias, não sei o quê. Eu tenho meus medos, eu tenho medo de político, por exemplo. É uma coisa que eu não sei por quê. Eu tenho medo também. Quanto mais o político fala e tal, mais medo eu fico. Né? Tem bons políticos, mas hoje é muito raro, né? A gente vê isso aqui, né? Mas no nosso país não está fácil. Mas vamos voltar para o lobisomem. Se eu tenho medo de lobisomem, e quem é que viu um lobisomem? Tipo, fotografou um lobisomem, tem um lobisomem sendo estudado pela medicina ali, sendo dissecado, sei lá o quê. Ninguém. Né? Não vou desmerecer quem acredita em lobisomem. Não vou. Mas, se ele acredita em lobisomem, ele acredita em coisas sobrenaturais. Ele deve acreditar também em mula sem cabeça, em saci pererê, etc. Ou, né, em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Ele vai acreditar em outras coisas. Então, o que existe não é uma crença isolada, é um sistema de crenças. Então, o Michael Esfeld, ele gasta das 400 páginas do livro dele, umas 200 para falar sobre os sistemas de crenças e como eles são holísticos, certo? Como eles se relacionam de uma forma extremamente complexa. Aí eu já tinha visto isso, eu falei, caramba, peraí. Eu estou querendo dizer por que vale a pena para uma empresa ser holística. O que é valer? Por que ela valeria? Bem, porque as pessoas avaliam. Bem, elas dão um valor para a empresa, certo? O valor é uma crença. Tá? Todo valor é uma crença. Porque qual é o valor absoluto? Não existe isso. Por mais que a gente possa dizer, tem um valor que é a honestidade, certo? Mas de onde veio que a honestidade é um valor absoluto?
Eu posso escolher a honestidade como valor absoluto da minha vida. Eu posso recomendar que todos sejam honestos, certo? Mas dizer que esse é um valor absoluto da humanidade e que isso favorece a sobrevivência, certo? E que isso favorece o universo melhor, não sei o que mais, eu não posso fazer isso, não dá para fazer isso, certo? E são coisas assim, sabe? Essa coisa do caráter, ter bom caráter. Eu sempre falei para os meus filhos, certo? O caráter é uma coisa que você vai desenvolvendo, tá? E você não espere recompensa por isso. Mas ela vai vir. Mas vem a longo prazo. Tem que ser um valor teu. Então, o que eu imaginei? O valor é uma crença. A empresa, ela está ali no mercado, principalmente as empresas que eu estava analisando, que são grandes empresas, que têm a obrigação de publicar tudo aquilo que faz, né, nos seus relatórios de gestão. E aí, eu falei, caramba, como é que essa empresa tem um determinado valor no mercado? Tem que ser pela somatória dos valores que outras empresas, que os indivíduos, que a sociedade dá para essas empresas. E quanto mais valor ela tiver nesse sentido, tá melhor para ela. Por quê? As ações devem subir, essa coisa toda. Então, o que eu pensei? Eu posso tratar o valor como uma formação holística, certo? E para uma empresa é interessante ter esse valor. E coloquei, em poucos parágrafos, essa coisa do valor holístico, né, nas minhas conclusões, que é o que eu tenho desenvolvido hoje. Certo? Na verdade, eu sempre pensei, de uma certa maneira, parecendo, mas eu nunca sistematizei, teorizei sobre isso. Hoje eu estou extremamente contente com o meu trabalho exatamente por isso. Porque eu consigo justificar de uma forma não apenas ética, não apenas moral, porque você deve ser honesto. Quando você é honesto, as pessoas, certo? Elas observam você, certo? E elas falam de você. Veja, uma pessoa que devolve dinheiro, por exemplo, que achou na rua, ela vira matéria do Fantástico. Deveria ser uma coisa, né, até mais comum, tá? Principalmente se esse dinheiro vem numa carteira com um documento, você pode identificar a pessoa, né, que perdeu o dinheiro. Mas é tão raro, né, que aparece nos principais programas, nos principais jornais, como se fosse algo, né? Só que essa pessoa, ela passa a ter uma consideração pela sociedade diferenciada, certo? Se um dia ela for em algum lugar e precisar de alguma coisa, a tendência dela obter pode ser maior. Ou seja, o valor holístico dela cresceu. Então, nesse sentido, eu enxergo o valor holístico como uma somatória. Não sei quem é daí da área de exatas, quase como uma integral. Tá? Esse é um problema, até porque no livro, às vezes, eu tento utilizar né? Tento ser claro, mas usar uma forma matemática, porque quem entende um pouco de matemática, nesse sentido, matemática superior, logo vai entender que você tem, então, uma quantidade enorme, né, de pessoas, certo? E de grupos que estão dando valor a alguma coisa, a alguma pessoa, a algum outro grupo, né? E esse valor pode ser entendido como uma grande somatória que acaba atendendo a essa coisa que a gente chama do cálculo de integral. Então, o valor holístico é, dentro de um determinado universo, a integral dos valores que vão ser dados, tá? Para esta coisa, para este fenômeno, para esta empresa, para esta pessoa, né? E nesse sentido, alguns valores éticos, eles passam a ser extremamente benéficos para a pessoa, para que se alcance um maior valor holístico dado a ela. E aí é uma coisa também que, por um outro lado, né, eu tenho até uma briga doméstica, eu falo com a minha irmã, porque a gente sempre definiu, e eu era um chamado essencialista, que as coisas têm uma essência, certo? Mas hoje eu já penso um pouco diferente. Elas podem ter uma essência, não vou negar que tenham uma essência, certo? Mas elas têm que ter, principalmente, a influência. Então, essa coisa, eu me preocupo, certo, com o que dizem de mim, certo? Aí, voltando para Ana Maísa fala, não, eu sou uma moça decidida, eu sei o que eu quero na vida, certo? E ninguém vai tirar do meu caminho, certo? Porque... Eu conquisto com o meu sorriso as pessoas e consigo o que eu quero, e sou uma pessoa que estudo no Instituto Federal, certo?
E a pergunta é o seguinte: como é que ela está sendo vista pelos seus amigos? Como é que ela está sendo vista por eventuais empregadores? Como é que ela está sendo vista, certo, por outros grupos sociais? Ela tem que se preocupar com isso, sim, tá? Não vou dizer que ela tem que ficar neurótica com isso, não, tá? Não, certo? Mas se você não pegar essa perspectiva externa, tá, e tentar atuar sobre isso, a tua vida pode não ser tão positiva quanto poderia ser. Então, por isso que eu digo que o pensamento holístico te abre possibilidades, certo? Para as empresas, uma possibilidade de se destacar no mercado. Para você, uma possibilidade de ser mais positivo e de ser mais feliz até, tá? Então, isso foi o mais prazeroso, viu, Rodrigo? Bom, acho que deu para entender assim que o holismo ele tem muito pano para manga, dá para ficar o dia inteiro falando sobre holismo, dá para pegar muita coisa e realmente, como o senhor falou, a gente vai ter que ficar internalizando todos esses conceitos por muito tempo para tentar realmente captar tudo que tem que ser captado, né? Mas pensando na nossa sociedade hoje em dia, no nosso dia a dia, como que a gente pode aplicar o holismo, né, no nosso dia a dia? E por que é tão importante entender sobre isso, né, para a gente poder justamente aplicar e conviver com essa dinâmica no dia a dia? Então, se você entender, e aí eu vou começar, eu vou até ser rápido, né, porque eu sei que a gente vai estourando tempos, né? Imagina que tudo que você faz na vida, tudo que você pensa, você faz recortes. Como eu falei, não dá para você olhar tudo. Tá? Você tem que estar ciente disso. Então você vai fazer alguns recortes. Uma coisa interessante, então, você pensando holisticamente, é você identificar os recortes que você faz e testar esses recortes. O que eu estou deixando de lado? Certo? Então, a gente vê às vezes, nós classificamos as pessoas, nós classificamos, tá, de uma certa maneira, esse é bom, esse é mau, certo? Esse é egoísta, esse é altruísta. Mas o meu recorte está certo. Eu estou olhando tudo que eu deveria olhar. Quando eu penso assim, eu começo a verificar que eu estou deixando coisas de fora. Tá? A ideia de você admitir a diversidade, né, como formadora, né, de conceitos mais adequados, né, e não simplesmente admitir a diversidade porque eu sou tolerante, né, é uma ideia de uma aplicação superior do holismo, certo? Essa convivência com a diversidade, mas não a convivência naquele sentido de, eu vou aturar você. Não, eu vou considerar você. Quando eu pensar em fazer alguma coisa, eu vou pôr na minha agenda que você pensa diferente e vou imaginar já uma maneira que a gente consiga se entender melhor, certo? Então, se você pensar dessa maneira, é possível, né, caminhar na construção de grupos sociais, certo? Mais efetivos, né? Mais integrados, resolver alguns problemas, de repente, aparentemente insolúveis. Você vai ter que começar a colocar em dúvida algumas coisas, não tem como. Isso é complicado quando a pessoa tem dogmas, quando os grupos têm dogmas. Eu fico muito preocupado hoje, certo, com essa coisa de esquerda e direita na sociedade, né? E vocês não viram muita coisa, não presenciaram muita coisa, assim, comparado com dinossauros, que nem eu, certo? Mas é muito triste, né, quando você vê alguém da direita dizer assim, esse esquerdista, ele é folgado, ele não é trabalhador, certo? Ele é ladrão, né? Hoje é muito falado disso daqui. E o cara da esquerda dizer para qualquer pessoa que tem um pensamento mais liberal, mais voltado para uma tradição, certo? Não seja um maluco, certo? Porque tem maluco de todos os lados. Esse cara da esquerda, ele vai dizer, não, é um fascista, ele não se interessa pelas pessoas e tal. Mas será que não há certos pontos em que todos concordam? Com certeza deve haver. Então, né, quando você percebe que o teu recorte
ele está sendo centrado só nas diferenças, é um recorte errado. Você tem que considerar as diferenças, mas tem que reconhecer as semelhanças, certo? Então, o pensamento holístico, nesse sentido, eu acho que é fundamental para que a gente possa, inclusive, ter um destino como sociedade humana. Ou o nosso destino é um destino final. E aí, a gente vai olhar todos os catastrofistas, né? Nós temos milhares de maneiras de sermos distintos, assim com uma certa rapidez. Com o pensamento holístico, a gente começa a afastar isso, certo? A gente começa a achar uma posição mais interessante para o ser humano no universo. Pelo menos esse é o meu pensamento, que pode ter divergência e eu vou entender, senão não seria holista. E continuando a pensar sobre as aplicações do holismo, você, além de professor, é um roteirista. Existe alguma relação entre o holismo e a arte no geral? E você já chegou a relacionar o holismo com algum roteiro que escreveu? Na verdade, eu não sou um roteirista cinematográfico. Eu escrevi roteiros de cinema para o meu pai, né, porque eu venho de família de artistas, né? Meu pai no cinema, minha mãe era do teatro. Eu fiz muito teatro infantil quando tinha 10, 12 anos de idade, certo? Não só assistia, eu era ator, né? Muito legal. E escrevia desde dessa época, 10, 12 anos de idade, já escrevia, sempre gostei de escrever, certo? Então eu escrevo crônicas, contos, roteiros e peças, né? Hoje não tenho trabalhado com cinema, meu pai nem está mais entre nós, certo? Mas eu gosto de escrever. E aí, né? Eu posso dizer que quando eu escrevo, eu tenho uma imagem geral primeiro. Às vezes eu não tenho nem a história. Tem escritor que faz de uma maneira diferente. Mas eu sempre escrevi pensando assim, eu quero fazer uma história, certo? De um conflito familiar. Que tipo de conflito? Tal conflito. Então, às vezes, antes de pensar nos personagens, eu penso na trama geral, certo? Então, é uma maneira de proceder holisticamente. É óbvio, eu só trabalho com holismo há pouco tempo, em consideração à minha vida. Então, a maioria das vezes que eu escrevi, tá, eu não considerava explicitamente essa coisa de holismo. Agora, eu me preocupo mais. Então, eu tenho escrito, por exemplo, crônicas e divulgo nos grupos. Eu acho interessante. Nessa época da pandemia, eu escrevi crônicas até. Tem a primeira crônica que eu escrevi, que foi o abraço necessário. A gente achava que essa pandemia ia durar pouco tempo, que ia ficar 3 meses, né? E que depois a gente ia sair abraçando todo mundo, né? E ainda a gente tem essa vontade, né? Eu tenho certeza que vamos voltar à época de abraçar todo mundo. Vamos sair na rua. Eu brinco com a minha esposa, né? Que a minha esposa ela fica preocupada. Aí eu saio para a rua, né? E ela fala assim, olha, onde você esteve, né? Perto de quem que você chegou? E eu falo, não, eu passei pelo centro da cidade e comecei a abraçar os mendigos que estavam na rua, né? Não fiz isso, certo? E não porque não abraçaria os mendigos, né? Porque nessa época a gente não abraça ninguém, certo? Então eu fiz essa crônica e por algum motivo, né? Um amigo pegou, gostou, passou para lá, foi parar na mão de um padre da Itália e ele traduziu para o italiano. Aí depois me passaram de volta a minha crônica traduzida para o italiano. É aquilo que eu chamo de influência, certo? Então, quando eu escrevo, eu não sei quem vai ler. Só que eu estou pensando que pessoas que podem ler e ter alguma coisa modificada em si por aquilo que leu. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu escrevo. Uma das crônicas que eu escrevi, por exemplo, tá, é justamente relacionando o pensamento holístico à pandemia. Essa necessidade que a gente tem, né, de não falar só da economia, ou só da área sanitária, ou só da área psicológica das pessoas, ou só de... Não, nós vamos ter que falar de tudo e vamos ter que integrar tudo. É muito difícil. É extremamente difícil, mas precisa ser feito. Tá? Então, voltando aos escritos, acho que jamais seria a mesma pessoa. Na verdade, nós mudamos com o tempo, mas eu posso dizer que a consciência desses conceitos, alguns que eu passei por aqui para vocês, outros que na verdade não deu tempo, para mim, tá, em mim, produziu uma outra pessoa. Tá? Eu não posso dizer de forma alguma,
Eu costumo sempre dizer que mantive coisas desde a minha adolescência, formas de pensamento. Às vezes eu ficava orgulhoso, dizia, não, eu não mudei nesse sentido. Hoje, eu acho que mais motivo de orgulho é a gente reconhecer que a gente muda e procurar mudar sempre de uma maneira que sejamos mais conscientes daquilo que fazemos, certo? Que influenciemos para melhor as pessoas, a sociedade, né? Então, tudo que eu tenho escrito atualmente, eu me preocupo com isso, certo? A quem que eu vou estar influenciando, como eu vou estar influenciando, como mostrar que aquilo lá, às vezes eu estou tirando... Bom, eu sou uma pessoa que eu me considero bem humorada, então eu gosto de fazer gracinha. Fiz uma gracinha ali com o cabelo. Tem pessoas que você não pode brincar com o cabelo hoje, certo? Mas esse cabelo é diferente, está querendo dizer o quê? Certo? Então nós temos um exagero às vezes nisso, né? Às vezes não tem maldade nenhuma, então a pessoa fala assim, não tem maldade. Então tem crônicas que às vezes eu escrevo, eu tenho que até explicar, olha, certo? Eu estou brincando com essa situação aí, né? Estou sendo irônico com essa situação. Diferente de você fazer uma piada racista, uma piada sexista, você tem limites. Agora, o humorista sempre tem essa dificuldade, não é que eu seja um humorista, né? Mas eu brinquei, tem uma crônica minha que eu não sei se eu publicar, como é que eu vou enxergar, que é sobre cota. Não é que eu seja contra a cota, mas eu brinquei num mundo em que tudo tem cota, certo? Eu imaginei um mundo maluco em que você tem cota para absolutamente tudo, né? Então você vai ter cota para cabeludo, você vai ter cota, eu sempre reclamo das cotas para gordo, né? Principalmente em algumas situações da vida, porque é duro ser gordo, eu sou gordo, né? Então você chega num lugar, não tem direito ao lugar, você não consegue sentar, né, em algum lugar que te acomode, né? Então, tem que ter uma cota de assento para gordo, pelo exemplo, né? Então nessa crônica eu brinco com as cotas, mas alguém pode olhar lá, cota é um absurdo mesmo, não tem que ter cota para mulher, não tem que ter cota para negro, não tem que ter cota para... Não, as cotas são necessárias. As ações afirmativas são necessárias. Mas não é por isso que você não pode brincar com isso, né? Que eu falei. É porque as coisas, elas têm extremos, né? E o humorista, por exemplo, ele brinca com os extremos. Ele fala, não, vamos fazer, mas você tem, né, uma situação. Então, a crônica, basicamente, é sobre alguém que vai procurar um benefício, um emprego, alguma coisa assim. E é difícil enquadrá-lo em qualquer cota, certo? Então tem uma hora que, pela cor da pele dele e tudo mais, ele fala, quer dizer que eu sou branco demais para ser negro, e negro, como é que é? Ele fala, eu sou branco demais para ser negro e negro demais para ser branco, porque ele tem uma cor misturada, e aí ele está sendo entrevistado e fala, não, você não é negro porque você não está aqui, não, branco você também não é, mas e aí? Certo? Aí então aí vai, você tem... Agora, isso não está sendo para desmerecer cota e tudo mais, só que eu tenho que tomar cuidado do jeito que eu escrevo, certo? E até às vezes colocar, olha, essa aqui é uma expressão, é uma sátira, tá? Levem como sátira. Porque às vezes as pessoas também levam a sério, acham que você está falando sério sobre alguma coisa que você está brincando e até querendo dizer o contrário. Então, como escritora, hoje eu tomo muito mais cuidado com essas coisas. Eu acho que essa questão de influência é muito importante ser pensada, né, nos dias de hoje, principalmente com as redes sociais, porque é muito fácil a gente colocar a nossa opinião, né, nas redes e às vezes a gente nem tem fundamento para essa opinião. Então a gente fez um podcast indicando livros e eu cheguei a comentar que às vezes a gente quer levantar bandeiras que a gente nem conhece sobre. Por exemplo, hoje a maioria de nós não sabia o que era holismo e quando veio esse tema todo mundo foi pesquisar porque a gente ficou, meu Deus, o que é isso? Então, a gente teve a consciência de pesquisar e não de vir com conceitos prévios de algo que a gente nunca estudou ou nunca viu sobre. E aí, já para continuar as perguntas, a gente chegou numa das penúltimas. Você poderia dar alguma orientação para as pessoas que têm interesse na área para se aprofundarem? Olha, então, a primeira orientação é tomar cuidado, tá? Porque realmente... Muitas pessoas falam, isso é holismo, eu estou fazendo algo holístico, e a pessoa realmente não sabe do que está falando, certo? Então, quando você fala que considerei todas as possibilidades, não, então você não é holista. Você tem que entender que você fez recortes e que no teu recorte você procurou ser abrangente, tá? Aí tudo bem, certo? Então, tomar cuidado realmente com as referências. Eu já devia ter publicado, por exemplo, esse livro, né, justamente para tentar desmistificar
isso. Só que eu percebi que era fundamental produzir algum material e divulgar. Eu não publiquei em livros, eu tenho um e-book, mas eu não tive nem o ok do autor, né, no caso da autora, né, para fazer um lançamento comercial. Bem, então eu começo, você encontra quer saber um pouco dessa perspectiva dos Smuts? É uma leitura bem interessante. Às vezes ele é repetitivo, tá? Mas é muito interessante. É esse livro aqui, tá? Holism and Evolution, certo? Você não vai encontrar em português, mas depois eu posso passar para vocês, certo? E vocês aí divulgam, né? Coloquem lá no YouTube, né? A minha tradução é liberada, inclusive eu conversei com o pessoal lá do Museu dos Smuts, inclusive eu não tenho problemas para publicar esse livro, eu só não tive tempo, né? Porque eu desenvolvo várias coisas ao mesmo tempo, né? Inclusive meu trabalho no Instituto, são 40 horas trabalhando e mais o extra, agora que a gente está na reitoria, no 40 horas acaba não dando, né? Mas esse livro aqui é muito interessante para você conhecer os conceitos. Então eu tenho essa tradução em português do livro dos Smuts, certo? Inclusive com anotações, porque tem coisas que ele coloca que são britânicas, então a gente tem que pesquisar e tal, tá? Eu posso passar depois para vocês o texto. Aí tem um, que é esse do Sfeld, né? Que é onde eu criei, eu falei do problema do valor holístico, ele não fala disso, né? Esse eu conversei com ele, certo? E ele achou muito interessante, né? De início ele não entendeu muito bem o que eu estava fazendo. Depois, quando eu falei que eu usei a teoria dele, né, para criar essa coisa do valor holístico, ele achou fantástico, né? E depois ele perdeu o contato. Tem que verificar se ele mudou de universidade e tudo mais. É um livro muito difícil, porque metade do livro é sobre física quântica, certo? E metade do livro, quer dizer, é Holism and Philosophy of Mind and the Philosophy of Physics. Ou seja, a filosofia da mente, que é essa parte das crenças, né, metade do livro, e filosofia da física, física quântica. É um livro difícil, mas está traduzido para o português, certo? E eu posso passar para vocês também. E talvez eu acho mais interessante, uma leitura fantástica, é esse aqui que eu descobri, é o Zamantische Holismus, é alemão, certo? E eu tenho algum conhecimento de alemão, certo? Hoje, óbvio, usei bastante Google, né? Mas você tem que usar 3, 4 tradutores, né? Hoje, para tentar traduzir. E o alemão é muito interessante, é uma língua com uma precisão incrível. Então eu consegui traduzir este livro. E o que é o Semantischer Holismus? A ideia de semântica é o significado das coisas, né? O significado das palavras. E toda a teoria da linguagem, certo? Ela evoluiu muito no século XX e algumas questões ligando a teoria da linguagem e o holismo, ou seja, questões sobre, será que nós conseguimos entender realmente uma língua na sua totalidade, falando outra língua? É possível uma tradução perfeita? Certo? E outras questões, certo? Estão desenvolvidas aqui. Começando com um capítulo sobre o que é holismo, passando por outro capítulo sobre a teoria da Gestalt, que é uma teoria da psicanálise e que realmente o Smuts, se ele foi reconhecido por alguma área do conhecimento, é o pessoal da psicanálise e ligado à teoria da Gestalt, porque a teoria da Gestalt diz o seguinte, a Gestalt em alemão quer dizer totalidade, certo? É a ideia que a gente tem primeiro noção de um quadro geral e depois a gente tem o específico, certo? Então, por exemplo, eu olhei aqui, é a minha vítima, né? A Ana Maísa, certo? E eu falei assim, né? Olha que moça interessante, não sei o que mais. Eu olhei aquele quadro todo. E depois eu vou falar, mas por que ela é interessante? Certo? Por causa do cabelo, por causa do sorriso, por causa do olhar, por causa dos trejeitos, né? Então eu vou olhar os componentes, as partes, depois de ter o quadro geral. Normalmente é isso que nós fazemos. É por isso que tem muito aquela coisa, pô, essa pessoa me causou uma má impressão e você não sabe dizer por quê. Você olhou o quadro geral e alguma coisa, vamos dizer assim, não bateu com você, certo? Então, isso daqui, nossa, tem coisas fantásticas nesse livro, certo? E esse eu tenho um e-book. Apesar de não poder explorá-lo comercialmente,
tá? Mas isso para mim é o mínimo, que eu quero mesmo que as pessoas entendam o que é o holismo e que potenciais você pode ter o holismo. Esse eu recomendo. Eu acho que vocês se divertirão lendo o livro, além de terem uma quantidade de informações incríveis. Só fala do holismo dentro de uma determinada vertente, ligada muito à teoria da linguagem, tá? Mas é muito interessante mesmo, certo? Esse eu vou passar para vocês até ver se eu posso passar o arquivo em PDF e o próprio arquivo do e-book, porque por enquanto eu estou fazendo, para divulgar mesmo. Quem quiser também, em última referência, né? Mas eu posso dizer que até a minha concepção de holismo melhorou muito depois de apresentar essa tese, ou seja, depois de 2014, né? Mas ela ainda, né, é um começo de trabalho, né? Se você olhar Cronel Marins, tese de doutorado na internet, tá? Você vai ter lá o arquivo da USP, o arquivo da FE, com essa tese aqui. Um título tão grande que eu nem vou dizer o título dela, só colocar o Cronel Marins, tese de doutorado, que você acha, certo? Que o título ficou enorme, tá? Para não gastar o tempo de vocês. Deixa eu só colocar o telefone no gancho aqui, porque quase com certeza telefone fixo é telemarketing, tá? Bem, eu acho que essas referências por hoje dá. Agora, vocês podem procurar também saber, quem tiver interessado, né, livros sobre teoria sistêmica, principalmente sistemas complexos, né? Teoria do caos e da complexidade, muito interessante hoje para vocês entenderem, né, o que está mudando, né, na concepção de fazer ciência. Porque eu acho que nós temos hoje na sociedade um problema, né, ligado à ciência. Eu vi num estudo isso daqui, então a ciência está dizendo, a medicina está dizendo. Não é assim que a ciência trabalha, certo? Não é um estudo, né? Realmente é uma coleção de estudos. A ciência, ela não traz respostas últimas, ela traz as respostas mais recentes. Então, eu costumo dizer para as pessoas, basicamente, o seguinte, tá? Você tem certeza disso que você está dizendo? Eu falo, olha, né, pelos estudos feitos até hoje, tudo indica que. E aí, normalmente, você tem até estatística. A estatística, eu falo que tem determinadas coisas que deveriam ser ensinadas desde o primário, por mais difíceis que elas pareçam. Entre essas coisas, tem coisas que eu cito. São 3 coisas que eu cito, certo? Matemática financeira, vou começar pelo mais mundano, da matemática financeira, porque, sinceramente, as pessoas... É o que eu falava para meus alunos, né? Dinheiro não traz felicidade, tá? Eu não vou falar que o dinheiro manda comprar, né? Mas dinheiro não traz felicidade, só que a falta de dinheiro traz infelicidade, é diferente. Então, se você, né, não quer ter grandes problemas no futuro, você precisa entender como administrar aquilo que você tem, tá? Então, matemática financeira é fundamental. Lógica, por que lógica? Porque é a essência da racionalidade, eu não gosto dessa coisa de essência, certo? É você pensar concatenado, com ideias concatenadas, ser coerente no teu pensamento, certo? E às vezes tem coisas básicas, né, que aconteceram comigo, e eu falo, meu Deus, um pouco de lógica, certo? Ajudaria a pessoa a entender isso, né? Então, quando você fala assim, né, aquela teoria lá do Aristóteles, silogismos, certo? Que uma coisa é outra coisa. Então, a felicidade, tá, é o bem, né? Mas aí a pessoa fala, então o bem é igual à felicidade nesse sentido? Não. Se você tem felicidade, você tem um bem, isso é uma implicação, mas não quer dizer que se você tem um bem, você tem felicidade. Você vai chegar, logicamente, se você tem felicidade, tá? Isso significa que você tem um bem. A conclusão que se tira é que se você não tem um bem, então você não tem felicidade. Não dá para chegar à conclusão de se você tem um bem, você tem felicidade. É uma lei lógica, é simples, mas as pessoas vivem confundindo isso. Vivem confundindo e generalizando as coisas. Então você dá alguns exemplos, já no generalismo. Então, lógica é a segunda coisa. E a terceira coisa é estatística, tá? Então,
quando vocês forem procurar materiais e tudo mais, observem a significância desses materiais que vocês estão procurando, tá? E essa coisa de entender a ciência hoje, ela é fundamental, né? Eu costumo dizer muito por conta dessa pandemia, a pessoa, a vacina não funciona. Eu falei, olha, vamos entender o seguinte, eu vou citar números para vocês, né? E números assim que hoje estão sendo colocados como certo. Se você pegar dentro da sociedade, né, deixar a Covid progredir, certo? Você tem uma chance de, 1%, de ter problemas sérios ou até vir a falecer, tá bom? A vacina, hoje, a gente trabalha com risco de ter algum problema entre 0,01% e 0,001%. Ou seja, 100 a 1000 vezes menor risco. Então você pode até achar, olha, eu vi gente que teve problema com a vacina. Sim, é verdade, pode existir. Agora, você quer correr o risco de 1% ou o risco de 1/100º ou 1/1000º de 1%? Isso é estatística, tá? E quem não conseguir contestar trabalhos estatísticos, é bom pensar muito bem naquilo que faz em tudo na sua vida, né? Por que você, por exemplo, vai fazer uma coisa que estatisticamente deu errado para 1 milhão de pessoas? Por que você é tão especial? De repente você pode ser especial, tá? E aquela coisa, não, a pessoa quis, ela fez, lutou e conseguiu, tá? Nós não podemos desmerecer isso. Agora, se 1 milhão de pessoas tentaram e só 2 ou 3 conseguiram, você tem que, para você seguir, você tem que ter uma noção, certo? De por que você é mais próximo dessas 2 ou 3 que conseguiram do que para os 999.997 que não conseguiram. Então essa coisa de estatística tinha que ser ensinada, tá? Sem retirar o sonho das pessoas, que as pessoas têm o direito e devem sonhar. Estamos chegando ao final do nosso podcast e gostaríamos de saber se você tem alguma consideração final ou algo que gostaria de acrescentar. Eu extrapolei o tempo de vocês, né? Eu só posso dizer o seguinte, que eu me coloco à disposição de vocês, de cada pessoa que por acaso, né, assistir o holismo. Depois eu posso dar os contatos que vocês quiserem, certo? Para conversar, para tirar dúvidas, certo? Eu me disponibilizo gratuitamente a fazer palestras, a fazer, né, intervenções aqui, né, colocações como esta aqui, porque é fundamental a gente discutir esse tema e, nesse sentido, como eu falo, desmistificar essa ideia do que é o pensamento holístico. Tá? Se a pessoa quiser chamar de pensamento sistêmico, eu não ligo, mas eu coloco algumas diferenças, certo? Então eu me coloco à disposição. Tá? É basicamente isso que eu queria acrescentar. Bom, chegamos ao final do nosso podcast e gostaríamos de te agradecer, Cronel, por ter aceitado o nosso convite e compartilhado um pouco sobre sua experiência e conhecimento. Agradecemos também a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, YouTube e em nossas plataformas de áudio. Basta pesquisar por IFSPcast. Muito obrigada e até o próximo episódio. Siga esse pessoal aí, hein? Siga esse pessoal que eles estão indo. Foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada pela conversa, foi muito bom. Lembrando aí que todas as referências aí que o professor deixou, né, a gente vai deixar nas descrições para o pessoal estudar, se aprimorar, né, e os contatos também, né, como ele ficou à disposição, vamos deixar aí para vocês, tá bom? Então, até o próximo aí e beijos para todos.